Durante sessão do plenário da Câmara dos Deputados, a deputada Mara Rocha comentou a recente declaração do ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que no Brasil haveria um semipresidencialismo no qual o STF atuaria como poder moderador. A deputada iniciou sua fala com um alerta. O grande perigo da tirania não é necessariamente o tirano, mas aqueles que o elogiam de forma cega. A deputada citou a frase do ministro Toffoli e apontou: essas foram as palavras do ministro Dias Toffoli. Curiosamente, presidente, o mesmo Dias Toffoli, em junho de 2020, afirmou que as Forças Armadas não são o poder moderador. Mas hoje, ele defende que esse papel seja do órgão ao qual ele pertence. Mara Rocha questionou se o ministro Toffoli acreditaria ser um poder acima dos outros, lembrando que o poder moderador foi idealizado dessa forma por Benjamin Constant. A deputada perguntou: será este mesmo, presidente, o desejo, o objetivo do ministro Dias Toffoli, estar acima desta casa, estar acima do Senado, de qualquer outro poder? Não é isso que a Constituição fala. A deputada explicou: não há, dentre os papéis previstos para o STF, qualquer possibilidade daquele órgão estar acima de qualquer poder, pois o Brasil é uma democracia representativa, e essa representatividade é concedida pelo voto em eleições diretas, universais e periódicas. Mas, objetivamente, parece que o ministro apenas rasga essa fantasia, pois, ultimamente, o STF tem agido, sim, como um poder tirânico supremo, apesar de não ter recebido qualquer voto para tal. É um tribunal que interfere em todos os assuntos. Em todos os assuntos, o STF tem interferido. A deputada Mara Rocha listou uma série de exemplos de excessos de ministros do STF, como a prisão e censura do deputado Daniel Silveira, a suspensão de leis aprovadas pelo Congresso ou pelas Assembleias Legislativas, a ordem para que o Senado instalasse uma CPI, a prisão e censura de jornalistas, entre outros. Ela prosseguiu: a verdade, presidente, é que o ministro Dias Toffoli cometeu um sincericídio. É isso mesmo, ele cometeu um sincericídio, presidente, deixando às claras o que nós já percebemos, o que todo o povo brasileiro já percebeu. Lá, define-se se algo é ou não uma fake news. Lá, no Supremo Tribunal Federal, no jocoso poder moderador, prende-se quem incomoda qualquer ministro. Lá, obriga-se a silenciar os adversários, proibindo entrevistas ou postagens. Lá, caça-se mandatos de parlamentares, jogando no lixo a escolha do povo brasileiro. Mara Rocha afirmou que o Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ter a função de Corte Constitucional e lembrou a responsabilidade do Legislativo. Cabe à nossa Câmara dos Deputados, cabe a esta Casa, cabe ao Senado Federal sair desse processo de omissão, de covardia e buscar meios para frear as tendências tirânicas desse jocoso poder moderador, fazendo valer o desenho de poderes previsto na nossa Constituição: executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há quase 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Amigos parlamentares, presidente, eu venho hoje aqui falar sobre a fala do ministro Dias Toffoli, o poder moderador. Presidente, o grande perigo da tirania não é necessariamente o tirano, mas aqueles que o elogiam de forma cega. Em um encontro jurídico ocorrido em Lisboa, o ministro do STF, Dias Toffoli, declarou que, abre aspas, presidente, nós já temos semipresidencialismo com controle de poder moderado, que hoje é exercido pelo STF. Fecha aspas. Essas foram as palavras do ministro Dias Toffoli, presidente. Curiosamente, presidente, o mesmo Dias Toffoli, em junho de 2020, afirmou que as Forças Armadas não são o poder moderador. Mas hoje, ele defende que esse papel seja do órgão ao qual ele pertence. Ainda que o ministro tenha notório saber jurídico, eu não posso, presidente, deixar de me insurgir contra essa fala. O Instituto do Poder Moderador no Brasil, voltando à história, foi abolido em 1889 na Proclamação da República, quando a Constituição de 1824, que trazia, presidente, esse conceito, foi revogada. O poder moderador, ele foi idealizado pelo francês Benjamin Constant e pressupõe um poder que se sobrepõe a todos os outros poderes. E não é o caso do STF. Será esse mesmo, presidente, o desejo, o objetivo do ministro Dias Toffoli? Está acima dessa casa, está acima do Senado, de qualquer outro poder? Não é isso que a Constituição fala. Não há, dentre os papéis previstos para o STF, qualquer possibilidade daquele órgão estar acima de qualquer poder, pois o Brasil é uma democracia representativa. E essa representatividade, presidente, ela é concedida pelo voto em eleições diretas, universais e eleições periódicas. Mas, objetivamente, parece que o ministro, ele apenas rasga essa fantasia, pois, ultimamente, o STF tem agido, sim, presidente, como um poder tirânico, supremo, apesar de não ter recebido qualquer voto para tal. É um tribunal que interfere em todos os assuntos. Em todos os assuntos, o STF tem interferido. Nós temos visto, presidente, um parlamentar eleito ser preso, proibido de dar entrevistas, de interagir em suas redes sociais, por um mero capricho de um ministro, que é juiz e que também é parte no processo. Diuturnamente nós vemos interferências do STF em decisões legislativas, como foi o caso recente do estado de Rondônia, em que a Assembleia Legislativa, presidente, aprovou o projeto contra a linguagem neutra, que foi derrubado pelo STF. Mais uma vez, o jocoso poder moderador. Presidente, os ministros passaram por cima dos representantes que foram eleitos pelo povo de Rondônia. E ninguém, presidente, ninguém se manifesta contra isso. Nessa casa, no Senado, nós precisamos tomar uma atitude. O Supremo, presidente, em seu afã de se tornar um poder supremo, ele obriga a criação de comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal, enquanto ele mesmo condena jornalistas à prisão ou ao silêncio, que é uma forma, presidente, de prisão para quem exerce a profissão de jornalista, como eu sou jornalista, e sei que isso é uma prisão. A verdade, presidente, é que o ministro Dias Toffoli cometeu um sincericídio, é isso mesmo, ele cometeu um sincericídio, presidente, deixando às claras o que nós já percebemos, o que todo o povo brasileiro já percebeu. Lá se define se algo é ou não uma fake news. Lá no Supremo Tribunal Federal, no jocoso poder moderador, se defende, se prende quem incomoda qualquer ministro. Lá se obriga a silenciar os adversários,
proibindo entrevistas ou postagens, presidente. Lá se caça mandatos de parlamentares, jogando no lixo a escolha do povo brasileiro. Presidente, o STF precisa voltar ao seu papel importante de guardião da Constituição e se despir das roupas do tirano, do Supremo. O STF não é a autoridade suprema sobre todos os poderes e nem sobre o Brasil. A democracia representativa, prevista no 1º artigo da nossa Carta Magna, precisa ser respeitada por todos os poderes, principalmente pelo STF. E cabe à nossa Câmara dos Deputados, cabe a essa casa, deputada Carolina, cabe ao Senado Federal sair desse processo de omissão, de covardia e buscar meios para frear as tendências tirânicas desse jocoso poder moderador, fazendo valer o desenho de poderes previstos na nossa Constituição: executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, presidente. Eu peço aqui, presidente, que minha fala seja veiculada nos meios de comunicação e na Voz do Brasil. Obrigada. Presidente, muito obrigado. Essa semana ocorreu um fórum jurídico em Lisboa, onde o ministro Dias Toffoli fez uma fala no seguinte sentido, abre aspas: nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo STF. Basta verificar todo esse período de pandemia. Essa fala do ministro Dias Toffoli, querendo dizer que nós vivemos um semipresidencialismo, é uma fala gravíssima, porque não é isso que está escrito na nossa Constituição. A Constituição Federal, ela é muito clara ao dizer que nós temos apenas 3 poderes na República: poder executivo, legislativo e judiciário, e que tais poderes, segundo o artigo 2º, são harmônicos e independentes entre si. São como se fosse um tripé, onde nenhum pode se avantajar sobre outro. É uma tripartição de poderes. Poder moderador só existiu no Brasil na época do Brasil Império. E esse poder nunca foi exercido por um dos 3 poderes. Havia um 4º poder na época do Brasil Imperial, segundo a Constituição de 1824, onde dizia que o poder moderador seria exercido por uma 4ª figura, que era a figura do imperador, uma pessoa equidistante que não estava num desses 3 poderes. No entanto, ao dizer isso, o ministro viola a Constituição Federal e bota em risco a democracia, presidente Peternelli, porque a função do Supremo Tribunal Federal é ser um tribunal constitucional e não um tribunal político. E não um tribunal que, como tem acontecido e há muito temos denunciado, está invadindo a competência do legislativo legislando, invadindo a competência do presidente da República executando ou interferindo nas políticas públicas, como vem fazendo. E muito disso se deve à omissão desta casa. A omissão do Congresso Nacional, que está permitindo que o STF haja com poderes extra, com poderes hipertrofiados. A partir do momento que nós, eleitos pelo povo, permitimos que um deputado seja preso por uma decisão monocrática de um dos ministros do Supremo e não revogamos essa prisão por exercer seu livre direito de manifestação de pensamento, tendo imunidade parlamentar, nós nos acovardamos. A partir do momento que o Senado Federal não exerce a sua função de tribunal daqueles ministros que estão usurpando competência e cometem potenciais crimes de responsabilidade, e isso não é apurado, não é julgado, o Senado Federal está se acovardando. Então, são muitas as ocasiões em que nós nos deixamos isso acontecer ao não limitar a ação do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós deveríamos, Peternelli, estabelecer mandato para os ministros do Supremo. Mandato de 10 anos, como tem propostas nessa casa. Porque eles são poderes nomeados.
Agora, numa democracia representativa, onde todo o poder emana do povo e é exercido por seus representantes indiretos, nós que somos os poderes mais legítimos da República, que são o poder legislativo e o executivo, que a cada 4 anos temos que nos submeter à vontade popular, os ministros, ao contrário, são vitalícios. E isso está errado. E aí eles começam a ficar confortável, a extrapolar os demais poderes e nada acontece. Então nós temos que limitar, sim, a atuação do Poder Judiciário, que está se tornando, a partir do momento que foge das 4 linhas da Constituição, está se tornando cada dia mais um poder tirânico, opressivo, que está esmagando os demais poderes, desequilibrando a Constituição Federal, e a gente não pode permitir que isso aconteça, uma ditadura do Poder Judiciário. É por isso que nós rejeitamos, repugnamos esta fala do ministro Dias Toffoli e também ontem do Michel Temer, que também falou a mesma coisa, que nós seríamos um semipresidencialismo, porque a nossa Constituição não disse isso. E eu queria saber se alguém do povo foi consultado sobre isso, porque temos que respeitar a Constituição Federal. Então, Peternelli, muito obrigado por esse tempo. Povo brasileiro, nós estamos atentos ao que está acontecendo e no que depender da gente, vamos limitar sim a atuação do STF. Muito obrigado. Deputado Coronel Crisóstomo. Pelo tempo de liderança. Senhor presidente, deputado Pauli de São Paulo.